tarde, obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje a gente vai falar no nosso programa sobre um assunto muito importante. Você, será que nós higienizamos corretamente os ouvidos? Será que a falta de higienização ou a higienização incorreta pode acarretar alguma doença? Será que alguma, otite, algum problema no ouvido pode ser desencadeado porque a gente fez isso de maneira incorreta? Tem crianças em casa, o que elas usam para limpar os ouvidos? Aquilo que a gente chama de cotonete, que é a marca, mas na verdade são as hastes flexíveis de algodão? Será que aquilo é bom ou é ruim? Quem esclarece as nossas dúvidas sobre este assunto hoje é o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista. Se você tem perguntas sobre o tema, já manda pra gente lá na fanpage, tá? facebook.com/Jaqueline Stefano. Tchau, João. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Entrando agora lá na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, você vai ver uma foto minha com o Dr. Jamal e ali você pode fazer a sua pergunta para você, para o seu filho, para alguém da sua família, esclarecer as dúvidas sobre higienização correta dos ouvidos. Eu estou recebendo então aqui no nosso estúdio o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Prazer te receber aqui sempre, viu? Prazer meu, uma honra tão grande estar aqui com vocês para a gente poder conversar, esclarecer um monte de coisa. Tem que perguntar, senão não dá, né? Pois é, eu estou esperando a sua participação na página ou por telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, eu queria começar te perguntando se os ouvidos das crianças e os ouvidos dos adultos têm alguma diferença até na questão da higienização. Isso muda? Olha, a diferença não é só do tamanho. Realmente, especialmente os bebês pequenos, o canal do ouvido, por ser muito estreito, ele acaba retendo um pouquinho mais de líquido e acaba podendo facilitar as infecções. Mas, em termos de higienização, o princípio é sempre o mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre como nós vamos higienizar o nosso ouvido. Porque está todo mundo acostumado já, que já vai no automático, né? Já sabe que tem que ir lá e tem que cutucar e tem que mexer um monte de coisas. Mas nós vamos ter que hoje ouvir o que é o correto e o que não é correto. Olha aí, cuidado, hein? Doutor, a falta de higienização ou a higienização incorreta podem causar doenças? Com certeza. A falta de higienização, na verdade, pode gerar um problema social. Vamos entender o que é a cera, aonde ela é produzida, para que ela serve e o que pode acontecer. Vamos entender? Lá, por favor, doutor. Olha aqui, aí eu trouxe uma orelha. Vamos ver a nossa orelha aqui? Olha aqui, gente. Então a gente tem a orelha aqui e o canal do ouvido, certo? Certo. Aqui fora, tá vendo? Aqui fora é a região que tem as glândulas de produção de cera. Que tem a pele e é o que a gente chama de subcutâneo, com a gordura. Agora, aqui no fundo, tá vendo? Não tem essas glândulas. Então, a cera é produzida só na parte de fora do ouvido. Não é produzida na parte de dentro. A cera, ela está no nosso ouvido para proteger contra a entrada e proliferação de bactérias e fungos. Então a cera não é de tudo negativa, ela é necessária. A cera é de tudo positiva. Perfeito. A cera tem propriedades antibacterianas, antifúngicas, além de umidificar, de deixar a pele mais... ela fica mais umedecida, quer dizer, não por água, mas pela própria secreção da gordura. Tem uma hidratação, talvez natural, né? Exatamente, é o termo que eu queria usar. Então, o que acontece com a cera? A cera está sendo produzida normalmente, assim como a própria gordura da pele. A cera, na verdade, é uma gordura da pele. Então, quando a pessoa coloca um objeto, ela está correndo vários riscos e nós vamos ver aqui quais esses riscos. Mas o princípio básico é que a cera deve ficar aqui fora. Nossa sociedade tem alguns padrões de comportamento, né?
Então as pessoas acham feio quando a cera fica aparecendo aqui na orelha, não é? Bom, se ela é feio ou não é feio, isso é individual. Então, quando a pessoa acha ou suspeita que isso está gerando um certo desconforto ou está gerando para a pessoa um constrangimento, aí o que ela deve fazer? Procurar um médico para tirar as suas dúvidas. Mas o que a maioria das pessoas acaba fazendo, já que você já falou na chamada? Opa! Pega a haste móvel de algodão, que é um cotonete, e passa para resolver os problemas. Ai, vamos ver o que acontece a hora que ela errado pega. isso aí, doutor? Está completamente errado, totalmente errado, de jeito nenhum. Sabe quem é que manda não colocar a haste dentro do canal do ouvido? Quem? Sabe quem? Olha quem, ó. A própria embalagem. Tá brincando? Opa! Nunca li. Nunca lê. Você aí de casa já tinha lido? Vamos ver a embalagem, o que está escrito aqui? Não, né? Vamos ler? Vamos ler aqui, olha aqui. Cuidado! Está escrito assim. Cuidado! É a palavra que está escrito. Cuidado! Não introduza a haste no canal do ouvido. Está escrito. Então... Deixa isso aí pra tirar maquiagem quando você borra, gente. Exatamente, pra dobrinha. Ou pra, exatamente, tudo, né? Às vezes, principalmente a criança, sua muito, às vezes forma uma crostinha aqui do lado de fora, pode usar, não tem problema. Claro que sim, ele tem várias utilidades, mas certamente quando a pessoa introduz dentro do canal do ouvido, ela está correndo vários riscos e nós vamos mostrar o que acontece aqui, vocês vão ver já. Doutor, tem pior, né? Tem gente que tá ali, por exemplo, vou só dar aqui o exemplo, né? Tá lá fazendo a sua anotação numa reunião em algum lugar, na escola, e daqui a pouco essa pessoa vai lá e ó, cansei de ver isso já. Isso também é perigoso? Olha quem eu trouxe aqui, ó. Olha, tem um dos campeões aí. Aqui, ó. A pessoa tá lá, né? Com o seu lápis, aí ele vai lá e começa... A tampa da caneta, ai, a tampa da caneta. Você até pensa naquela... Ai, gente. Gente, é muito complicado, não é? Agora, sabe o que acontece com esse lápis aqui? Pode quebrar pontinha. Então, além de machucar, eu já tirei várias pontinhas de lápis de dentro do ouvido das pessoas, várias vezes. Não é uma nem duas, não. Porque a pessoa vai se empolgando, né? Aí uma pergunta muito comum. Mas então, e quando o ouvido coça? Isso, o que fazer? Ai. Porque a pessoa fala assim... E o ouvido coça? Mas, doutor, quer justificar quando chega, ela faz a bobagem, porque é justificar, né? Mas, doutor, meu ouvido coça. Bom, em primeiro lugar, a coceira no ouvido não é normal. Interessante. Ué, a gente fica coçando a pele aqui o tempo todo? Não. Então, a coceira não é um sintoma normal. Então, aquela coceira constante tem alguma coisa errada. Problema, tem alguma coisa errada. Pode ser um eczema de pele, pode ser uma alergia, pode ser até uma infecção por fungos. Então, a pessoa está achando que é uma coceirinha. Aí, a pessoa, sabe o que eles falam no consultório? A turma chega lá e fala, ai, doutor, aquela coceirinha gostosa, né? Eu falo, gostosa o quê? Você pode machucar o seu ouvido, não é normal, não pode. Tem alguma coisa ali que me lembra de uma coisa que eu vou contar pra vocês. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da mulher, tá? Isso. Você vai fazer a unha em casa, ou você fez a unha, lascou alguma coisa, você vai passar um extra brilho e não tem palito de unha, o que você faz? Pega um palito de dente, um algodão, enrola ali, faz o palito e usa. Pra unha, até que tudo bem, mas e se não tem um cotonete, eu invento fazer isso pra passar no ouvido, doutor? Mas eu vou inventar isso agora. Tem gente que faz isso? Tem muita gente que faz isso. Aí a pessoa vai lá, pega o seu cotonete, o seu palitinho de dente, pega um algodão, aí a pessoa vai lá, né, pega um pedacinho do algodão aqui, aí ela tá lá toda animada, preparada pro crime, sabe? A pessoa já, Fica igualzinho a pessoa fez. Ficou bonitinho. Nossa senhora, ai, que coceira que eu tô com o meu ouvido. Aí às vezes até olha pra cá pra lá pra ver se não tem ninguém olhando, né? Aí começa, olha aqui o que ela faz, ó. Ai, que gostosa essa coceirinha. Ai, que gostosa essa coceirinha. Ai. Ficou lá dentro.
olha o que aconteceu. Ficou lá dentro. Ficou lá dentro. E a pessoa percebeu ou não? Claro que não, porque a pessoa pegou o palito, jogou fora, não olhou e o que aconteceu com o algodão? Ficou lá dentro. O que esse algodão pode causar, gente? Ele pode causar infecção, além de tampar mais a audição. Só que a pessoa, ela não percebe. Ela vai lá, ela não está olhando. Ela não percebeu que o algodão ficou lá. Aí, ela joga fora o palito. O que acontece com o algodão? Ficou lá dentro. Lá dentro. E aí, a hora que tiver a dor, a hora que tiver o problema, vai lá pedir socorro e o médico vai, olha o que tem aqui dentro. Um algodão. Um algodão. Doutor, eu vou até fazer um paralelo sobre o algodão, porque por ter animais em casa, outro dia eu estava perguntando sobre dar banho no animal em casa, e tudo bem, ainda mais se o seu animal for pequeno, se você secar direitinho depois. Mas uma observação muito grande que deram é, você coloca o algodãozinho para proteger o ouvido do bichinho, dá o banho, esquece de tirar aquele algodão e pode dar uma infecção no animal de estimação também. Aconteceu com a minha cadelinha recentemente, exatamente isso, é verdade. Chegou em casa do banho, linda, fofinha, ai que bonitinha. Quando eu fui olhar a orelhinha, o que tinha? Uma bolona de cada lado. Então, gente, muito cuidado, porque o canal do ouvido, ele tem que respirar igual respira a nossa pele. Então, se ele fica tampado muito tempo, retém a umidade. E essa umidade acaba, então, podendo gerar as infecções. Mas tem um outro risco muito grande também, quando a gente está mexendo dentro do nosso canal do ouvido. Então, em primeiro lugar, eu vou perguntar para vocês que estão em casa aí. Bom, você sabe quanto mede o canal do seu ouvido? Não sei. Tá, a gente não sabe. Você sabe qual que é a curvatura do canal do seu ouvido? É pra frente, é pra trás, é pra cima, é pra baixo? Como é que é? Conforme você vai colocando o cotonete, você vai perceber. Vamos testar, não é? Que absurdo, né? Que absurdo. Então a nossa sociedade comete esses absurdos. O que pode acontecer aqui, ó? Tchan, tchan, ó lá, ó. Tô mexendo aqui, soltou o algodão, eu tô mexendo. A membrana do tímpano, ela pode furar. Pode furar mesmo. Várias vezes eu já atendi. Ela é delicada, doutor, essa membrana? Muito. Sabe como que é a membrana do tímpano? Sabe aquela casquinha da cebola bem fininha? Daquela que a gente tem no gominho branco, às vezes vem uma casquinha bem fininha. É assim, Jaque. É muito fininha. Então a pessoa não sabe a curvatura, não sabe a extensão. E tem uma outra coisa também. A pessoa não está olhando. Então, esse movimento aqui, ó, eu não tenho noção de quanto que eu andei. Aí o que acontece? A pessoa acaba de um modo leigo, né? Até por falta de orientação. Esse é o motivo da gente estar aqui, né? Explicar, orientar, para que vocês que estejam assistindo ganhem esse conhecimento e não façam isso nem vocês nem outras pessoas, porque a perfuração da membrana do tímpano como um acidente pode ser muito grave. A pessoa pode, além de ter dor, sangramento, a pessoa pode ter perda da audição, tonturas, zumbidos e vazamento de pus. Então acho que fica a dica para as mamães não cutucarem dentro do ouvido. Mostra para o pediatra se achar que tem alguma coisa errada, que está saindo cera, que ele vai saber o que fazer e encaminhar para o otorrino se necessário, né? Com certeza. E por falar em criança, eu vou contar um caos. Eu conto os meus causos aqui, não é? Gente. Vou contar um caos aqui, né? Olha a catástrofe, um caso real que eu atendi no meu consultório. Uma criança de 3 anos, ela via os pais mexerem com cotonete, né? Ela olhava lá o pai mexendo com a haste e tal. Aí um dia o pai estava dormindo na cama, a criança achou um cotonete. Que é uma coisa que a gente não deixa guardada, que a gente pensa que tudo bem, né? Não que é inofensivo. Que é inofensivo, mas pode ser uma arma. A criança pegou e tchum dentro da orelha do pai. O pai se assustou. Quando ele foi ver, sangrou, perfurou a membrana e inclusive fraturou um ossinho do ouvido. Meu Deus!
e a pessoa ficou com uma sequela auditiva definitiva. Permanente. Permanente. Ela teve que ser operada para fechar a membrana do tímpano, mas não voltou ao normal. Um detalhe, hein, gente? Então, se você tiver isso em casa, deixa fora do alcance das crianças. Sempre. Doutor, o excesso de cera pode ser um problema? Quando é hora de procurar, por exemplo, um otorrino por causa dessa cera? Olha, a produção da cera, ela é muito variável de pessoa para pessoa. E na própria pessoa é variável de um lado para o outro e ao longo da vida. Então, tem pessoas que produzem mais cera, pessoas que produzem menos. Tem pessoas que produzem só de um lado o excesso. Então, não existe uma regra fixa para a produção da cera. Muitas pessoas falam, ai doutor, tá juntando poluição lá dentro, eu trabalho com poeira. Não, não é isso. Muitas vezes a própria cera acaba sendo produzida em um pouco mais de excesso. E está te protegendo, né? Claro, mas às vezes essa proteção acaba sendo um pouquinho a mais. E quais os sintomas então de uma produção excessiva, uma produção a mais da cera? Então, o primeiro sintoma pode ser estético. A pessoa olha e vê uma sujeira. Dá para ver. Mas tem uma outra situação complicada, que é quando a cera vai sendo produzida aos poucos, vai tampando o canal do ouvido, a pessoa não percebe porque é muito lento. E aí a pessoa começa a sentir falta da audição, especialmente os familiares. Então, gente, eu quero dar aqui um alerta muito grande para você que está em casa. Se você é uma pessoa que a família fica falando, você não ouve bem, você não ouve bem, em geral a pessoa não aceita. A pessoa fala, imagina, vocês aqui falam baixo, eu ouço bem. Aí começa a gerar briga. Então, se a família está falando que você não ouve bem, aceite, porque a família não quer te agredir. Muito pelo contrário, né? Ela quer ajudar. E pode ser uma coisa simples, então, de resolver? Por exemplo, pode ser uma coisa simples de resolver, como uma cera. Se for o excesso de cera, como que ela é removida? E é o otorrino que tem que fazer isso, né? Somente um médico, nós estamos falando para o Brasil e para o mundo, somente um médico pode remover cera do ouvido. Esse médico tem que ser otorrinolaringologista. Agora um alerta a vocês que estão nesse Brasil imenso. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina denunciou vários profissionais que estão distribuindo cartões por aí, não são médicos, e esses profissionais estão divulgando o trabalho de lavagem de ouvido e de limpeza de cera. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia denunciou profissionais que não são médicos e estão gerando risco para as pessoas. Não façam isso de jeito nenhum, tem que ser médico. Daí a gente pode procurar, você pode entrar na internet e ver o cadastro, né? Se você tem alguma dúvida. Com certeza. Porque os médicos estão cadastrados no CRM, né? O Conselho Regional de Medicina de todos os estados do Brasil disponibilizam uma área de pesquisa de médico. Pode ser pelo nome, pode ser por parte do nome, pode ser pelo CRM, que é o número da inscrição. Isso é aberto, você entra, coloca o nome da pessoa e você vai ver se ela está inscrita ou não naquele estado. Porque quem tem um Conselho Regional de Medicina de São Paulo não pode exercer em outro estado. Isso também, interessante. Ele tem que ter a inscrição no outro estado também. Ele pode ter inscrição em quantos estados ele quiser, se ele tiver regulamentação para isso. Mas ele vai poder exercer no estado em que ele está devidamente registrado. E olha que a gente vê muitos casos assim, viu? De pessoas que não são formadas. Agora, recentemente, vimos um caso em Santa Rita do Passa Quatro também, que estudantes de medicina agiram como médicos.
agiram como médicos. Não pode, isso é ilegal, exercício ilegal da profissão, isso é um crime, cuidado. Então fique atento na hora de escolher o seu médico, viu? Ó, você pode entrar lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. No topo você vai ver uma foto minha com o doutor Jamal, vai mandando as suas perguntas que daqui a pouquinho eu vou fazer todas as perguntas que tem por lá. Doutor, eu sei que a gente tem algumas imagens, eu vou pedir pra gente dar uma olhada e o senhor contar o que o senhor trouxe pra nós, vamos ver? Ai, essas imagens são imagens muito interessantes, porque elas são imagens que mostram o risco que é a gente manipular o ouvido. Olha só, esse é o ouvido de um paciente que mexeu, né, com uma haste de algodão. Tá lá vermelhinho, você olha... Parece até umas bolinhas. Então, mas aí você olha e fala assim, mas ele machucou esse ouvido só um pouquinho. Gente, olha aí, cuidado agora as cenas que vocês vão ver. Gente. É cena real, viu? Olha o que essa pessoa fez do outro lado do ouvido dessa pessoa. Olha o sangue, ela machucou. Isso é cena real. O objetivo dessa cena não é sensacionalista. O objetivo é uma orientação real para vocês que estão em casa. Imagina a dor, deve doer isso, né, doutor? Isso dói, isso sangra, isso está muito próximo. Lá do fundo tem um brilhozinho, que é a membrana do tímpano. Esta pessoa chegou a milímetros da membrana. Por um pouquinho ela não estraga. Por um pouquinho ela poderia lesar a sua audição, perfurar a membrana, machucar mais. Isso foi com cotonete? Isso foi com cotonete, com uma haste flexível de algodão. Então, vocês pensam que o algodão está protegendo? O Walter ainda está brincando assim, gente, parece que foi com uma chave de fenda. Não, tá aí o algodão. Você pensa que é levinho, que não tem problema, né? Não é, porque a pessoa não tem... não está vendo o que está fazendo. Esse movimento de delicadeza nem sempre é evidente. E tem outra coisa, às vezes a pessoa está com pressa, né? A pessoa está desesperada. Ou está coçando mesmo, ela quer acabar com a coceira, Ela quer acabar com a coceira e às vezes machuca. Então esse lado que vocês estão vendo na tela foi só um pouquinho, ó. Que pra mim já estava puxado, aí de repente, meu Deus. De repente, a pessoa do outro lado acabou usando com mais força, um movimento intempestivo, quer dizer, ela acabou fazendo as coisas muito rápido, machucou de verdade. Essas cenas, elas devem fazer com que vocês que estão em casa repensem esse ato que é mexer dentro do ouvido. Olha, mais sério do que a gente imagina. Doutor, como é que faz para o senhor enxergar lá dentro? Nós usamos um aparelhinho que chama otoscópio, que é o que o médico normalmente olha. Essas cenas, elas foram gravadas com otoendoscópio, que já é um aparelhinho que a gente consegue ver. Dói para fazer? Se tiver machucado? Esse exame não dói nada. Não, com uma delicadeza, não, porque o médico, ele não toca na lesão. Não chega, ele vai por dentro mesmo. Agora, vocês repararam uma coisa nessas cenas? Estava cheio de cera dentro desse ouvido? Não. Entendeu, gente? Então, muitas vezes... Ao contrário do que a pessoa pensava, a passagem estava facinho ali, né? Isso, estava facinho, só que o que a pessoa fez? Machucou. Não pode. Isso pode dar dor, sangrar. Vocês viram, isso é real. Então, o que acontece, gente? Cuidado. O motivo da gente estar aqui orientando vocês é evitar com que vocês se machuquem, evitar que machuquem outras pessoas, especialmente as crianças, né? Doutor, muitas perguntas eu tenho, estou esperando a sua também. Uma delas é sobre... Por exemplo, eu utilizo todos os dias o fone de ouvido como ponto. Tem pessoas que utilizam para ouvir música, para trabalhar e várias coisas. É perigoso? Na verdade, a pessoa que acaba usando isso durante um tempo muito prolongado e de forma repetida todos os dias, isso pode reter umidade dentro do ouvido. Essa umidade que fica lá dentro, ela pode então facilitar a proliferação de bactérias e de fungos. Quem precisa usar, por exemplo, no meu caso, ou quem trabalha de repente em um call center que fica com fone ali o tempo inteiro, e é um fone como desses que entram, ou mesmo os jovens, tem alguma orientação? É importante procurar o otorrino de vez em quando? Com certeza, em primeiro lugar, é importante procurar o otorrino para saber se o seu canal auditivo está adequado para o uso desse protetor ou deste fone.
E se tiver descamação excessiva, se tiver, às vezes, pelos que podem cair, às vezes cortando o cabelo, às vezes, então, o excesso da cera, ou até uma inflamação. Então, o médico vai examinar, aí o médico vai deixar o ouvido pronto para que essa pessoa possa, então, usar o fone. Agora, se tem obrigação de usar, deixe o ouvido respirar pelo menos de meia em meia hora. Uma coisa importante também, não tira de repente. Tira devagarzinho. Devagar por quê? Porque a pressão negativa pode fazer aquele estalo no ouvido, assim, na hora que a pessoa tira muito rápido. Tem algum fone que seja melhor, doutor? Porque tem vários formatos hoje em dia. Isso. O fone que nós recomendamos, o ideal, infelizmente, ele é muito caro. Porque o fone ideal é aquele que isola totalmente o ruído externo, de tal modo que você pode ouvir somente aquilo que você quer. Então, o ideal é tipo concha, aquele grande que pega a orelha inteira, em volta da orelha, mas ele tem que isolar o som externo. E, em geral, eles não fazem isso. Então, o que acontece com a pessoa? Acaba aumentando o volume, né, do seu MP3, do celular, né, do seu smartphone. E aí, o barulho de fora soma com o barulho da música. E com o tempo isso pode lesar a audição, especialmente quem usa transporte coletivo, metrô, ônibus, trem, lotação. Essas pessoas ficam muito tempo lá, aí acabam ouvindo música. Só que aquele barulhão de fora entra dentro do ouvido junto com a música, tá pedindo para ter lesão, né? E infelizmente a gente sabe que hoje nós estamos, eu chamo sempre a atenção, Jaque, estamos criando futuros surdos. A Tudo sociedade é muito alto, está criando surdos. Tudo é muito alto, muito barulho, e daí é o som no último volume, é a poluição sonora, e o outro que está ouvindo música sem fone, é uma confusão, né? E outra coisa que nós vamos também chamar a atenção é que nós estamos chegando agora no tempo cada vez mais quente, né? A hora que a pessoa tá com aquele calor danado, o que ela quer fazer? Tibum na água, né? Opa! Na piscina, na praia. E se a pessoa tiver um pouquinho de cera em excesso? O que pode acontecer com essa pessoa? Vocês que estão em casa, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguém que aconteceu isso. A pessoa vai lá, mergulha, quando ela sai da água, ela sente que a água não saiu. Opa, já aconteceu. Não é? Por quê? Porque às vezes a cera, ela está em parte do canal. Olha aqui, ó, gente. Ela está em parte do canal. Aí a água passa por cima da cera. E depois tem dificuldade para sair. Depois não consegue sair. Aí, o que acontece com essa água quando ela fica represada? Mantém o canal do ouvido úmido, né? Então, como que a gente deve fazer nesta época do verão? Se você vai usar piscina, ou praia, ou lago, ou represa, se você tem um planejamento para mergulhar, para nadar, procure antes o seu médico otorrinolaringologista. Olha que importante isso. O Brasil é grande, se não tiver o otorrino tão fácil, o pediatra ou o clínico geral, porque ele vai olhar e vai dizer, você pode nadar. Até os riscos para quem faz natação, né, doutor? Com certeza. Para quem faz natação, existe muito frequentemente uma inflamação que nós chamamos de otite do nadador. O que é a otite do nadador? É quando a pessoa se expõe tanto tempo à água e aí essa pessoa acaba inflamando o canal do ouvido. Agora, não é só quem faz natação, não. Você que tem filho em casa aí, como é que faz para arrancar a criança de dentro da piscina no calor, hein, Jaque? Eles não querem sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, fica o dia inteiro, não é? Então, muito cuidado. Qual é a orientação número 1? Antes, então, de usar a piscina ou praia, consultar o médico. Depois, usando a praia, de hora em hora, no máximo 1 hora de exposição contínua, tem que sair da água, secar a orelhinha, tirar então a água. Como é que a gente faz? Isso que eu quero saber, como é que seca a orelha então? Ah, vamos ensinar como é que faz? Vamos lá. Primeiro lugar, a pessoa pode virar de lado, pode dar tapinhas na cabeça,
Por que dá os tapinhas? Porque mexe assim rápido, às vezes a água solta, né? E isso acho que vale pra gente também quando lava o cabelo. Quando você lava o cabelo em casa, às vezes acontece de você ter essa sensação também de que ficou um pouco de água. Coisa, né? Então aí a pessoa dá uns tapinhas. Outra coisa que pode fazer é deitar de lado e mexer a orelha assim, ó. Vocês estão vendo como é que faz aqui? Delicadamente, para que a água vá sair. Mas e se a água não saiu? E se sentir que não saiu? Todo mundo tem vizinho aqui? Todo mundo tem vizinho, amigo? O vizinho sempre dá o palpite, né, já? Aliás, acabaram de soltar uma aqui, ó, para perguntar pro senhor, falando em vizinho, alguém aqui da equipe, se pode, por exemplo, passar um álcoolzinho quando isso acontecer. Então, porque eu fiquei sabendo que se eu pingar, gente, não pode pingar nada sem orientação médica. Nem cebola quente, já ouvi falar, e conheço gente que fez, viu? Leite de peito, vinagre, álcool e o campeão, azeite. Azeite quente de preferência. Azeite quente, né? Que é pra ver se queima de uma vez, entendeu, Isso, gente? aí quando a pessoa faz isso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, o azeite é tão bom, põe na salada, vai pôr dentro da orelha. Tenha santa paciência, gente, que é isso? Não é bom, não é bom. Não pode. Em primeiro lugar, como eu disse, a pessoa não sabe se ela tem um excesso de cera ou não, porque se for o álcool, ele pode entrar também pela cera e não sair. Se for o vinagre, se for o leite de peito, ou se for a cebola quente, ou alho, às vezes a massa junto com azeite, pelo amor de Deus, aí o que vai acontecer? Pode piorar mais ainda a situação. Agora, se o médico examinou e o médico viu que o canal auditivo, ele está todo desobstruído, o médico pode mandar pingar uma solução. Que aí é indicada pelo médico. Pelo médico. Que é uma solução caseira ou uma solução que a gente compra pronta na farmácia? A gente manda, em geral, manipular uma solução secante. Então, essa solução secante, ela deve ser usada quando o médico, ele viu que o canal está desobstruído. E sabe o que tem nessa solução secante? Claro que eu não vou falar, né? Segredo, então você vai querer fazer, né? Ora, gente, será que eu vou falar, Jaque? Sim, a gente vai querer fazer, né? Não é pra fazer, não é pra aprontar, gente. Doutora, eu vou contar que eu tô recebendo mensagem de uma amiga minha aqui falando que já fez muito isso na vida. E a minha pergunta é, pode causar lesão? Pode causar, de repente, até surdez, doutor? Pode causar lesões que podem ser transitórias ou definitivas. A perfuração da membrana do tímpano pode levar à surdez, a perfuração pode levar a necessidade de uma cirurgia para fazer o enxerto. Às vezes o enxerto não pega, às vezes tem que operar de novo, às vezes o enxerto ele fica um pouco grosso, a audição não volta ao normal. Então, gente, pelo amor de Deus, a audição é um sentido maravilhoso, porque nós transformamos ondas sonoras, mecânicas, em audição. Gente, é muito lindo, é muito sensível, não pode. Então ela tem razão, pode levar à surdez sim. Doutora, eu vou para um intervalo, na volta eu quero te fazer algumas perguntas. Uma delas o senhor falou e me deixou curiosa, existe lavagem de ouvido? Como se faz isso? Quem faz isso? Quando fazer? E daí eu queria te perguntar sobre a diferença entre a cera e o pus no ouvido, também que cuidado a gente tem que ter, porque eu já conheço pessoas que estavam com uma infecção e perceberam o pus, e daí vem as soluções caseiras que são erradas. E outra coisa que eu queria te perguntar é o risco na hora que a gente vai, muitas pessoas hoje em dia fazem isso, fazer um piercing, por exemplo, no ouvido, se pode lesionar, se pode fazer alguma coisa de errado, tá? Eu vou para um break, daqui a pouco eu volto com o doutor Jamal Azan esclarecendo as nossas dúvidas, e ainda hoje tem Mônica Bragante nos ensinando a fazer a peça do dia, que é linda demais. Vai fazendo a sua pergunta para mim lá na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano, que na volta o doutor Jamal esclarece pra gente. Nosso programa está de volta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar os nomes porque muitas dúvidas são semelhantes. Eu estou recebendo o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, esclarecendo as nossas dúvidas sobre a higienização correta do ouvido. Doutor, várias pessoas me mandaram o seguinte, ó.
Por exemplo, a Sandra Boassi e a Raquel Vitória falam de novo sobre o álcool, sobre o senso comum. Inclusive, a Raquel fala que quando ela fica com o ouvido esquerdo tampado, ela coloca o álcool 70%. Errado isso, né, doutor? Errado, de jeito nenhum, não pode. Porque quando entra o álcool, esse álcool pode ficar lá dentro e ele acaba não saindo. E se ele não sair, o que vai acontecer? Pode inflamar mais ainda. Agora, Sandra, um beijo pra você, operei seu netinho. Sucesso pra vocês, viu? Obrigada, Sandra Boassi, pela audiência. Igor. Para Raquel também, Raquel Vitória, que também mandou essa última pergunta. Bom, muitas perguntas falando sobre zumbido no ouvido. Por exemplo, a Antônia Florencio diz que tem 69 anos e tem muito zumbido nos ouvidos. Ela acha que é da idade. Pode ser? O zumbido, ele é um sintoma muito difícil, incomoda muito a pessoa, pode ser decorrente de lesões auditivas ou às vezes do labirinto. A idade não tem que dar zumbido, algum problema pode estar acontecendo. Pesquise o quanto antes, para que você possa tratar e não deixar isso evoluir. Muito obrigada, Antônio. Flávio Gomes é de Sergipe e ele manda pra gente a pergunta que é a seguinte: ele tem muita coceira no ouvido e usa todo dia as hastes flexíveis com algodão. Flávio, ó, pra você, ó, não pode usar as hastes flexíveis, sabe? Porque muitas vezes tem pessoas que têm muito pouca cera. É o contrário. Não tem o excesso, tem falta da cera. E aí a falta da cera, a pessoa fica usando o algodão, tira um pouquinho que tem, coça mais ainda. Então procura um otorrino, para com isso, né? Com certeza, agora. Muito obrigada, Flávio, um beijo para todos do Sergipe. A Antônia, que fez a pergunta anterior, é do Ceará, um beijo para todos do Ceará também. A mesma coisa, Zirlane diz que tem muita coceira no ouvido, assim como a Juraci, as duas falando que tem muita coceira no ouvido. Tem que ver o que é, gente, não é normal, é como eu falei, você fica coçando a pele o tempo todo, você fica coçando a mão, não é normal. A orelha tem uma pele, essa pele, se ela está coçando, alguma coisa está acontecendo. Muito obrigada, Zirlane, obrigada, Juraci. A Juraci, inclusive, falou que porque ela coçou, ela colocou o dedo no ouvido, ela percebeu que ela ficou surda, que ela não está ouvindo direito. Pode acontecer mesmo, doutor? Pode sim. O que a Juraci pode ter feito? Ela pode ter empurrado a cera com o próprio dedo. Aliás, vamos mostrar como é que empurra a cera? Por favor, vamos lá ver o que a gente faz errado. É, porque as pessoas não sabem como é. Olha o que eu trouxe aqui pra vocês, gente. Eu trouxe uma bolinha, que essa é uma bolinha de algodão, ela não é uma cera, mas é pra ela... Representar aqui a cera. Representar aqui a cera. Dá pra ver aqui? Estamos vendo, né? Então vamos ver aqui, vamos... Opa, cadê a cera? Caiu? Caiu a nossa cera. Essa cera voltou. Ao vivo é assim, né? Não tem jeito. Então a cera tá aqui. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar aqui a haste e vai lá, às vezes vai até cantando. Aí ela tá mexendo ali, olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá fazendo. Ai, tocou na membrana do tímpano. E a hora que toca na membrana do tímpano, o que acontece? Tampa a audição. Ela pode ter feito isso de repente até. Pode ter feito isso porque pode ser que essa cera fosse um pouquinho maior e com o próprio dedo ela empurrou. E aí, nós temos que fazer o quê? Tirar essa cera. E aí a gente pode responder a pergunta. Se existe lavagem de ouvido? Existe ou não existe lavagem do ouvido? Existe. Esse é um procedimento médico. Mais uma vez eu vou alertar vocês, não pode mexer dentro do ouvido. Então, esse é um procedimento que somente o médico pode fazer. Ele é um procedimento no qual o médico tem um jeito especial de jogar a água, tem a força especial, a direção da água, o instrumento adequado para que a água tire essa cera. E todo o conhecimento de como é dentro do ouvido da gente, que a gente não sabe, né, doutor? Com certeza. Se você aí no Brasil tem algum lugar, às vezes o farmacêutico, às vezes alguém curioso que faz lavagem do ouvido, denuncie. Isso é crime, exercício ilegal da medicina. Então não pode. Aí, quando a gente lava o ouvido, a gente tira a cera, né? Aí sabe o que todo mundo pergunta? Mas doutor, o senhor não falou que não pode entrar água no ouvido? Mas o senhor coloca água no ouvido? Eu não estou entendendo esse negócio. Confusa. Não é? Então, é claro, o médico sabe fazer a água entrar
e sabe fazer a água sair. O médico olha, pode secar com algodão, com uma pinça, alguma coisa. Você em casa, não faça e não deixe ninguém fazer em você. E se você conhecer alguém que faz isso ilegalmente, não fique quieta como cidadão ou cidadã, denuncie isso. Não pode. Depois disso, o corpo começa novamente a produzir a cera que é necessária. Naturalmente. Isso é um processo natural, Isso é um processo natural. Se for um excesso, procure o médico vai te orientar. Doutor, quero perguntar agora sobre piercing. Ai, ai, ai. E aí tem vários lugares interessantes que as pessoas fazem piercing, cada vez mais próximo dentro do ouvido meio. Eu não posso falar nada, né, gente, que eu tenho um brinco aqui, ó. Isso. Só que eu tomo muito cuidado com ele é bem pequenininho, tem alguns que são imensos, que não param lá atrás. Quais os riscos disso, doutor? Então, nós temos vários estudos científicos que mostram vários riscos da colocação dos piercings. Por quê? A pele, quando ela é perfurada, ela vai perfurar uma camada bem fininha em cima da cartilagem. Essa camada, se entrar as bactérias na colocação ou às vezes nos traumas mesmo, essas bactérias podem gerar uma inflamação na cartilagem. E isso pode ser muito difícil de resolver. Então, muito cuidado, gente. Cada um tem a sua opinião pessoal. Eu, pessoalmente, não gosto, mas se você gostar, fique à vontade, desde que você não faça nada contra o seu corpo. Para isso, muito cuidado, especialmente as condições higiênicas de colocação. Doutor, infelizmente eu tenho que encerrar, mas eu acho que quando a gente fala sobre piercing, brinco e tudo mais, às vezes eu cuido de algumas adolescentes que querem fazer também. Vá no mínimo, já que você quer fazer, vá num lugar especializado, com a higiene correta e com um profissional que saiba o que está fazendo, viu? Com certeza. Porque pode furar o lugar errado. Doutor, pra gente finalizar, infelizmente o nosso tempo acabou. Pus e cera são coisas diferentes, totalmente diferentes. O pus, ele pode escorrer, ele pode ter até mau cheiro e ele pode ser sinal de uma infecção, tanto na parte externa quanto no ouvido médio também. Então não é normal. Nossa mensagem final para você que está em casa: ouça as orientações do médico. O médico é seu amigo, o médico quer te ajudar. Não faça coisa errada que pode piorar. Se você tem qualquer sintoma, procure o médico certamente estará ao seu lado para resolver o seu problema. Para finalizar, eu tomei banho, fui na piscina, senti que tem água, ou até mesmo depois do banho, como é que eu enxugo corretamente? É só aquela gradinha? Somente com uma toalha. Só por fora mesmo, né? Por fora, uma toalha ou de papel ou de pano, só assim, gente, ó, vocês estão vendo como é que é? É só assim, isso a nossa... É só até aí que a gente pode ir, né? Mais que isso é um risco desnecessário e grave. Mais do que isso, só seu médico, né? Como o doutor falou. www.clinicajamal.com.br www.clinicajamal.com.br. Tá passando direitinho pra vocês. O Walter já tá perguntando, pegar aquela ponta da toalha, torcer, colocar lá dentro? Não! Nada, de jeito doutor, nenhum. Sempre que o senhor venha um sucesso. Muito obrigada. Imagina, muito obrigado Volte mais vezes, viu? Uma honra muito grande. Ó, beijo, gente, ó. Uma ótima tarde. Obrigado. Obrigada.